ritmo da lombada. Literatura, melodia e afeto. Boa tarde, ouvintes. Começamos agora mais um No Ritmo da Lombada. Meu nome é Mônica Vargas e hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o autor Aldous Huxley. A máquina gira, gira e deve continuar girando para sempre. Seria a morte se ela parasse. Havia bilhões a raspar a crosta da terra. As engrenagens começaram a girar. Ao cabo de 150 anos, eram 2 bilhões. Parada de todas as engrenagens. Decorridas 150 semanas, havia novamente apenas bilhões. Milhões de milhares de homens e mulheres morreram de fome. As rodas da máquina têm de girar constantemente, mas não podem fazê-lo se não houver quem delas cuide. É preciso que haja homens para cuidar delas, homens tão constantes como as rodas nos seus eixos. Homens são de espírito, obedientes, satisfeitos em sua estabilidade. Você ouviu um trecho do livro Admirável Mundo Novo, obra de Aldous Huxley. O autor nasceu na Inglaterra em 1894. Sua família fazia parte da elite intelectual inglesa, o que permitiu que Huxley tivesse uma educação privilegiada. Estudou medicina na Eton College, mas devido a uma doença nos olhos que quase o cegou, foi obrigado a abandonar os estudos. Após alguns anos, recuperou-se e formou-se em inglês pela Universidade de Oxford. Durante os anos 20, o autor residiu na Itália fascista de Mussolini, o que foi inspiração de parte dos sistemas autoritários retratados em seus livros, como Admirável Mundo Novo. A obra conta sobre uma sociedade distópica organizada segundo princípios científicos em que pessoas são programadas em laboratórios para exercer seu papel na casta na qual foi colocado no nascimento. O livro faz uma crítica ao sistema capitalista, industrial e tecnológico. Além dos romances, quando se mudou para Hollywood, Huxley escreveu ensaios e roteiros para cinema, como Orgulho e Preconceito, adaptação da obra de Jane Austen. O autor escrevia também contos, poesias e literatura de viagem. Aldous Huxley faleceu em 22 de novembro de 1963, mesmo dia em que o presidente John F. Kennedy foi assassinado. Ouça agora a música The Universal, do Blur. This is the next century where the universal's free. You can find it anywhere. Yes, the future's been sold. Every night we're gone. And some karaoke songs. How we like to sing along, though the words are wrong. It really, really, really could happen. Yes, it really, really, really could happen. When the days they seem to fall through you, well, just let them go. Is alone. Satellites in every home. Yes, the universal's here, here for everyone. Every paper that you read says tomorrow's your lucky day. Well, here's your lucky day. It really, really, really could happen. Yes, it really, really, really could happen. If the days they seem to fall through you, well, just let them go. Well, it really, really, really could happen. Yes, it really
Você ouviu a música The Universal, do Blur. Hoje, no quadro Seu Nome e Seu Livro, conversamos com um leitor apaixonado pelas obras de Aldous Huxley. Seu nome? Marcelo Borges. Seu trabalho no UFMG? Eu sou professor do curso de Design. E seu livro? Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Você poderia contar um pouco da história do livro? Admirável Mundo Novo se passa num futuro não muito distante. Depois de ter acontecido uma grande guerra que durou muitos anos e ter havido uma grande desarticulação social e econômica, dos escombros desse mundo nasce uma sociedade totalitária, em que basicamente a vida de todas as pessoas faz parte de um grande plano de organização e administração global, de maneira que as pessoas, desde antes de nascerem, têm seus destinos traçados, seja pela programação genética, seja pela definição das habilidades intelectuais e físicas que elas vão ter para poderem executar as tarefas e desempenharem as profissões que são necessárias dentro daquele esquema de organização. O que vai acontecer na história é o seguinte: tem uma personagem que ela basicamente trabalha numa clínica de manipulação genética. Ela acaba indo passear numa reserva selvagem. Então ela conhece um rapaz que é descendente de uma tribo indígena e ele é trazido para essa sociedade. Lá ele se transforma numa grande atração, todos querem conhecê-lo, ele é muito bonito. E aí é aquele momento que você encontra um choque entre dois mundos. Como que esse livro te marcou? Eu acho admirável a maneira como ele, lá no início do século XX, o livro de 32, antes ainda da Segunda Guerra Mundial, ele consegue identificar aspectos de uma modernidade que ainda estava começando a engatinhar, principalmente uma cultura de massa e uma sociedade massificada. E eu acho que a gente encontra muitas questões no livro que têm paralelos com coisas que acontecem na nossa sociedade, na nossa civilização atualmente. Por exemplo, uma delas que eu acho que mais interessante na minha percepção é a forma como essa grande sociedade que administra o destino de todos e tem domínio de todos os aspectos do desejo das pessoas, e como que essa grande organização ela consegue fazer isso de uma maneira que parece leve, parece, na verdade, faz com que as pessoas se sintam felizes, se sintam extremamente livres e satisfeitas por estarem, na verdade, obedecendo aquele modelo. Em momento nenhum existe alguma contestação ou algum conflito dos habitantes dessa sociedade em relação a esse jeito de viver. E isso me faz pensar muito, uma época que a gente tem cada vez mais uma grande massificação de modelos e formas de vida e formas de se viver e de estilos de vida propagados pela grande mídia. Tem mais algum aspecto que tem alguma relação com a realidade que você acha válido falar? Bom, na Sociedade de Admirável Mundo Novo havia também a distribuição de uma droga que servia para N coisas. Uma droga mágica chamada Soma, que basicamente ela era um híbrido de calmante e estimulante. E também, em todas as reuniões sociais, elas eram regadas a Soma, ou seja, as pessoas tomavam Soma também para se divertirem. Eu acho que tem um paralelo muito grande com a sociedade que a gente vive. Naturalmente, eu acho que a gente não tem nenhuma droga que consiga ser essas três coisas ao mesmo tempo, mas a gente tem vários contextos em que basicamente você tem uso de drogas. E talvez as que mais me preocupem são aquelas que têm relação com o mundo da produção, que é o caso dos antidepressivos. Ou seja, a gente vive numa sociedade que de uma certa maneira ela te cobra e te pressiona para ser cada vez mais eficiente, cada vez mais capaz e fazer tudo com cada vez mais velocidade, certo? Um indivíduo que vive nesse contexto, vocês vão me perdoar, mas se ele não tiver uma estrutura muito, muito bem centrada, ele está fadado a cair em depressão, a cair se não em depressão, ter um grande grau de insatisfação, de descontentamento. A solução apresentada é um remédio, ou seja, é como o Soma em Admirável Mundo Novo. Por fim, sua música? Bom, eu acho que, não sei se é a melhor, mas me faz pensar nesse filme. É uma música de um dos primeiros discos do Gilberto Gil, que se chama Cérebro Eletrônico. Muito obrigada. Eu que te agradeço, mãe.
Leia você também Admirável Mundo Novo. Para encontrar essa e outras obras, acesse o catálogo online no site bu.fmg.br. Encerramos assim mais um No Ritmo da Lombada, literatura, melodia e afeto, com a música pedida por Marcelo Borges. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Eu sou Mônica Vargas e produzi este programa sob a coordenação da jornalista Carla Pedrosa. O cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Só eu posso pensar se Deus existe. Só eu posso chorar quando estou triste. Só eu cá com meus botões de carne e osso. Eu falo e ouço, eu penso e posso. Eu posso decidir se vivo ou morro. Por quê? Porque sou vivo pra cachorro. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro em meu caminho inevitável para a morte. Porque eu sou vivo, sou muito vivo. E sei que a morte é nosso impulso primitivo. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. Se Deus existe, só eu posso chorar quando estou triste. Só eu cá com meus botões de carne e osso. Eu falo e ouço, eu penso e posso. Eu posso decidir se vivo ou morro. Por quê? Porque sou vivo pra cachorro. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. Faz quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Faz quase tudo, mas ele é mudo. Ele é quem manda, mas ele não anda, não anda, não anda. Faz tudo, não anda, não anda. Faz tudo, não anda, faz tudo, mas ele é mudo, No Ritmo da Lombada. Uma parceria do Sistema de Bibliotecas da UFMG com a Rádio UFMG Educativa.